Olá, então agora a gente vai distinguir, né, o que é um fenômeno físico de um fenômeno químico. Então, é importante a gente fazer essa distinção. Então, eu tenho aqui na minha mão, tá, uma folha de papel, ofício A4, e eu vou amassar. Eu amassei, tá? Eu amassei. Eu posso recortar, eu posso rasgar, mas em todas essas situações, o amassando, eu posso cortar, rasgar aqui, né? Eu tenho um fenômeno físico ou um fenômeno químico. Então, veja só, se não houve transformação do que continua sendo papel, mesmo amassado, é papel, não perdeu as suas propriedades, eu tenho um fenômeno físico, tá? Por quê? Porque não houve uma reação química, uma transformação química, tá? Houve aqui uma mudança de estado. É igual o que acontece com a água. A água, ela pode virar gelo, ela pode virar vapor, mas ela continua sendo água. Então, o que eu estou falando aqui é de um fenômeno físico, né? Amassei. Amassar é um fenômeno físico, tá? Agora veja só. Se eu pegar esse mesmo papel agora e uma chama acesa e eu colocar, espera aí um pouquinho que a chama apagou. Olha, se eu colocar aqui uma chama acesa, olha o que vocês estão vendo. Com o passar das horas, você vai ver que no lugar da folha de papel, nós teremos cinza, olha, fumaça, tá vendo? Fumaça, que é a liberação de gás carbônico. E além de tudo, se você chegar a mão próxima à pele, você vai perceber o calor. Então, ó, liberou calor, né? Liberou vapor, gás tóxico, gás carbônico, porque toda combustão é queima, toda combustão libera vapor de água e gás carbônico para a atmosfera. Então, quando você tem uma mudança, né, uma reação química, então queimei a folha, virou cinza, liberou gás carbônico, né, produziu calor, liberou vapor de água, porque toda queima, toda combustão libera gás carbônico e libera vapor de água. Então, se houve transformação de um produto, um reagente ali, que é a folha, em produtos diferentes, uma substância em outros produtos, eu tenho ali uma transformação ou um fenômeno químico. Então, o fenômeno físico muda ali o estado de agregação, a folha está assim, amassou, rasgou, mas não muda a sua essência. Já no fenômeno químico, você tem a transformação da folha em outros produtos, como por exemplo, né, vapor de água e gás carbônico, tá? Vamos falar então um pouquinho sobre as propriedades químicas, para a gente entender, já que a gente já distinguiu o que é um fenômeno físico de um fenômeno químico, certo? Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre as transformações ou propriedades químicas. Então, propriedades químicas são as transformações que a matéria é capaz de sofrer. Então, por exemplo, o que eu posso entender, né? O que vai me mostrar que a matéria sofreu uma transformação química? Tem alguns indícios que mostram isso pra gente. Então, veja só, nós vamos olhar aqui alguns desses indícios. E aí, ao passo que a gente vai falando, a gente vai demonstrando, né, para vocês perceberem. Então, um dos indícios que deixa pra gente claramente que
a matéria sofreu uma transformação, é a mudança de cor, tá? A mudança de cor. Se você pega uma banana, ela tá com a casca verde, tá? Passou 1, 2 dias, ela está com a casca amarela. Passou uma semana, ela está com a casca preta, tá? Então você percebe nesse decorrer do tempo que a mudança de cor na casca da banana também mostra algumas transformações. Ela estava verde, com sabor adstringente, depois ela amadureceu, ficou com sabor doce, depois ela apodreceu, ela entrou em estado de putrefação, mudou de cor, a cor ficou escura e mudou o odor, o cheiro. Então, neste caso, aí a gente tem, né, 2 indícios de transformação química: a mudança de cor e a mudança de odor, de cheiro, tá? Mas então a gente vai poder ver aqui essa mudança de cor. Bom, nós temos aqui nesses 2 copos água pura e aqui na minha mão eu tenho 2 corantes usados por mulheres que fazem bolo, confeitado e usa para poder decorar o bolo. Eu vou pingar algumas gotinhas do verde e outras gotinhas do laranja em cada copo. Bom, eu usei, olha, as gotinhas em cada copo. Agora estou agitando para misturar. Água pura com corante. Agora, em cada um desses copos, eu vou acrescentar água sanitária, tá? Que é o que a gente chama de quiboa, alvejante. Então, eu vou pingar em cada um, eu vou pingar aqui algumas gotas de alvejante e a gente vai observar o que acontece com o passar dos minutos, certo? Então, eu usei aqui o alvejante, tá? E a gente vai observar com o passar de alguns minutos o que vai acontecer. Olha, já está ficando claro, né? Estava bem verde escuro e bem escuro laranja, já está ficando com a cor diferenciada. Então, essa mudança de cor que está ocorrendo aqui demonstra pra gente que houve uma reação química ao você colocar o alvejante na água, tá? Na água colorida. Então, houve um processo de reação e está mudando de cor. Olha, o laranja já está quase branco e o verde ainda tem um tonzinho mais escuro, mas estão mudando, né, de cor. Outra coisa aqui, nesse outro experimento aqui, eu vou mostrar para vocês o vinagre, né, vinagre de álcool. E eu coloquei uma quantidade de vinagre de álcool aqui, certo? Nessa garrafinha. E aqui eu tenho um sal comum, que é chamado de bicarbonato de sódio, usado para diversas funções no nosso cotidiano, em nossas casas, para tirar mancha, tirar odores, para clarear dente, tirar mancha da pele, cravos, espinhas, né? O bicarbonato está em alguns comprimidos, né, usados comumente, como Sonrisal, né, que é um antiácido estomacal. No fermento químico para fazer bolo também tem bicarbonato na sua composição. Então eu vou usar aqui uma quantidade desse sal dentro dessa bexiga, essa bexiga verde, tá vendo? Eu coloquei uma quantidade aqui. Só que aí, como o vinagre é transparente, eu vou usar algumas gotas do corante verde. Vou usar algumas gotas do corante no vinagre, só para dar uma cor. Olha, pintei o vinagre de verde. Agora eu vou colocar na boca do vinagre, da garrafinha de vinagre, eu vou colocar a bexiga. Vocês vão ver o que eu vou fazer.
Olha, eu quero mostrar para vocês com esse experimento outro indício de que há transformação química, de que é um fenômeno químico. Então aqui eu tenho sal bicarbonato, aqui eu tenho vinagre, que é um ácido acético, né? Vinagre colorido, e eu vou despejar agora e vocês vão observar. Vou virar de vez a quantidade de bicarbonato aqui dentro e vocês vão perceber o que vai acontecer. Olha. Então, se vocês observaram direitinho, nós tivemos aqui, né, a formação de bolhas. Bolhas, e essas bolhas, que é o gás carbônico sendo liberado, encheu a bexiga. Então, formação de bolhas também é um indício de que está havendo ali uma transformação ou uma reação química. Então, em contato com o ácido acético que tem no vinagre, né, o bicarbonato reagiu e, né, produziu bolhas, enchendo aí a bexiga, como vocês viram. Outra coisa que a gente percebe no nosso cotidiano, gente, vocês já ouviram falar sobre a água oxigenada? É muito usada em produtos de beleza, para pintar cabelo e tal. Mas essa daqui, no frasquinho escuro, é uma água oxigenada usada para limpar ferimentos, né? Antes de fazer curativos em hospitais. Porque ela é antibacteriana, antisséptica, né? Para não criar ali bactérias no local e inflamar, né? E na pele da gente, quando joga essa água oxigenada, faz umas bolinhas e escorre água. Porque a água oxigenada, ou o peróxido de hidrogênio, em contato com a catalase, que é uma enzima que tem ali no ferimento, libera bolhas. Inclusive, essa água oxigenada, ela só pode ser comercializada em frascos escuros, porque senão ela absorve o calor do sol, né? Em contato com a luminosidade, ela perde a sua essência. Acontecem reações químicas, então por isso ela é vendida nesses frascos escuros. Eu tenho aqui agora uma batata que vai representar como se fosse a nossa pele, e eu vou colocar água oxigenada. Vamos esperar para ver o que acontece. Olha por cima da batata como tá ficando esbranquiçado, formando bolhas, tá vendo? Bolinhas em cima. Isso é uma reação, por quê? Porque a batata também tem a enzima catalase e aí nós temos a formação de bolhas. Olha para vocês verem as bolhas que foram formadas, tá vendo? E a aguinha que escorreu é porque a água oxigenada, ela tem oxigênio a mais e ela libera esse oxigênio para a atmosfera, e a aguinha que escorre é a água na quebra dessas moléculas. Então aqui a gente também tem formação de bolhas. Outra coisa, ó, o comprimido Sonrisal que eu mostrei para vocês, né? Para vocês observarem aí que nele tem o bicarbonato, ele em contato, né? Por exemplo, você vai tomar isso aqui na boca? Não, você vai primeiro colocar aqui, solubilizar, olha. Quando você coloca ele na água, acontece também uma transformação química. E o indício aqui é a formação de bolhas, tá? Então, a formação de bolhas é indício de reação química. Outra coisa interessante, olha, gente, o verde ficou numa tonalidade amarelada e o laranja já ficou todo branco, transparente, tá vendo? Então, mudança de cor. Para ressaltar a mudança de cor, aqui tem uma esponja de aço, né, conhecido pelo nome comercial, que é o Bombril. O Bombril tá aqui limpinho, né? Você usou o Bombril, molhou ali, deixou ele exposto. Com o passar das horas, você volta, o Bombril está com uma cor diferente. Então, aqui eu molhei um pouquinho a esponja,
Fechei num saco com um pouco de ar, que é o oxigênio. Com o passar dos minutos, a esponja de aço ficou toda enferrujada. Isso que acontece nós chamamos de oxidação, porque ela estando úmida, em contato com o oxigênio do ar, ela oxida, muda de cor. Então, a ferrugem é o resultado da oxidação do aço, né, do ferro ali com a umidade e o oxigênio do ar. Então, essa mudança de cor aqui também é indício de reação química. Só para a gente fechar, certo? Nós temos aqui algumas características importantes para a gente, certo? Peraí, um minutinho. Então, aqui, ó, propriedades químicas são transformações que a matéria é capaz de sofrer. Os indícios que a gente tem de uma transformação ou de uma reação química é mudança de cor, mudança de odor, cheiro, liberação de gás e liberação de calor. Quando eu queimei a folha de papel, nós vimos que além de liberar gás, também liberou calor, né? Estava quente. Inclusive, aqui tem ar, fumaça, né? Porque eu queimei, mesmo que eu apaguei, ficou aqui um pouco de fumaça no ambiente. Então, essa produção de gás, que é a fumaça, o gás carbônico, de moléculas de água, né, no estado gasoso liberada, mais a mudança ali da estrutura mesmo, da constituição primária da matéria, nós temos aí como transformações químicas. Bom, são essas as propriedades que a gente tem e agora eu vou mostrar para vocês um gráficozinho sobre a temperatura de ebulição e de fusão de alguns outros materiais, porque vai ter no exercício, e aí para vocês compreenderem como é que se analisa essas tabelinhas com essas temperaturas de fusão e ebulição. Só um minutinho. Bom, continuando, nós vamos então observar aqui as temperaturas de fusão e ebulição de algumas substâncias. Bom, vamos entender, né, retomar aí o conceito de fusão e ebulição. Então, fusão, gente, pode ser derretimento, né, ou pode ser o contrário ali, que é a solidificação. Então, por exemplo, se o material estiver na temperatura ambiente, sólido, então fusão vai significar que ele vai derreter. Mas se na temperatura ambiente a substância está líquida, então ela vai solidificar. Entende como que é? Então, por exemplo, vou pegar a água aqui. A água, nós no estado, na temperatura ambiente, 25 graus, 20 graus, a água ela está líquida. Então, se a água está líquida, ela vai solidificar, a temperatura de fusão dela, ela vai virar gelo a 0 grau. E se ela estiver gelada, ela vai derreter a 0 grau, certo? Aqui, a temperatura de ebulição. Então, ela está no estado líquido. Ela só vai ebulir, virar vapor, vaporizar, quando ela atingir 100 graus. Se ela é vapor e ela vai condensar, virar gotículas de novo, também tem que chegar em 100 graus. Então, a temperatura de fusão serve para fusão, que é derretimento, quanto para solidificação, que é ficar no estado sólido. E ebulição também. Ebulição tanto é para virar vapor, quanto de vapor condensar, virando líquido de novo. São os dois processos inversos. Benzeno. Benzeno a gente viu que é uma substância tóxica, é usada para fabricar tintas, né? E aí esse benzeno, ele é encontrado no estado líquido. Mas quando ele chega a 5,5 graus Celsius, ele pode congelar. E quando ele chega a 80 graus, ele pode virar vapor. Então, o benzeno, ele é mais volátil do que a água. Por quê? Porque 80 graus ele já vira vapor e a água precisa chegar em 100 graus. Então, o benzeno, tanto ele solidifica numa temperatura ali 5 graus, né?
a água é 0 graus, ele é 5 graus. E na ebulição ele também é diferente da água. Ele evolui, ele vira vapor com menos temperatura do que a água. O álcool, gente, comum, que você compra em supermercado, chamado álcool etílico. O álcool etílico, para ele está no estado líquido, né? Na temperatura ambiente, você compra ele no mercado, ele está no estado líquido. Para ele solidificar, é menos 114 graus Celsius. Já para ele evaporar, é 78 graus. Então, o álcool também é menos, né, mais volátil, quer dizer, ele evapora mais rápido do que a água, certo? A amônia é aquele cheiro característico quando as pessoas vão passar ali tinta no cabelo, produtos, né, de beleza, geralmente tem amônia. A amônia é um gás, então, na temperatura ambiente, a amônia é um gás. Então, para ela solidificar, né, para ela virar líquido ali, ela precisa chegar em menos 77,7 graus Celsius. Já para evaporar ali, né, menos 33. Então, numa temperatura ambiente, que é agora 25 graus, ela está no estado gasoso. Cloreto de sódio. Cloreto de sódio é o sal de cozinha. Na temperatura ambiente, você vai lá na cozinha, ele tá como cristalzinhos sólidos, não é isso? Então, para ele, se ele tá no estado sólido, então ele vai derreter. Para ele derreter, que é a fusão, precisa de muito, mas muito, né, muita temperatura, 800,4 graus Celsius. Para ele poder evaporar, virar vapor, 1413. Então, para derreter 800 graus, né, o cloreto de sódio, o sal de cozinha, para virar vapor, 1400 e tanto. Mercúrio. O mercúrio é o único metal sólido que tem na tabela periódica. Então, se ele é... metal líquido, perdão. Se ele é um metal líquido, na temperatura ambiente, ele está líquido, que é o mercúrio que está lá no termômetro que eu mostrei para vocês aquele dia. O mercúrio é o único metal da tabela periódica que está no estado líquido, em temperatura ambiente. Então, para ele poder solidificar, é menos 38 graus. Então, a água é 0 grau. O mercúrio, para ele virar sólido, ele precisa ali, né, menos 38, é bem abaixo de zero. Já para ele virar vapor, 356,9 graus Celsius. O ferro, suponhamos que um parafuso de ferro, né? O ferro, ele está no estado sólido, na temperatura ambiente. Para ele derreter, né, é 1535 graus, porque ele já está sólido. Então, para ele vai funcionar aqui fusão, derretimento. Então, 1535 graus, né, uma fornalha bem quente para poder ele derreter. E para ele virar vapor, 3.000 graus Celsius. Então, 1.500 para derreter, 3.000 graus para poder virar vapor. A acetona que a gente tira esmalte da unha, as meninas tiram esmalte da unha. A acetona, na temperatura ambiente, você compra ela líquida no mercado. Então, essa acetona, para solidificar, já que ela já é líquida, precisa ser menos 94 graus,6. Então, é quase menos 100 graus, né, abaixo de zero, 94, para poder solidificar. E para poder evaporar, virar vapor, 56,5 graus. Tanto é que você abre, passa uma acetona na pele ali, imediatamente, né, ela absorve o calor da sua pele e ela evapora. Então, aqui, gente, é uma forma da gente aprender. Então, para eu saber temperatura de fusão, ebulição, eu vou me remeter a como eu encontro esses produtos aqui agora, numa temperatura ambiente, 20 graus, 25 graus, que é uma temperatura considerada temperatura ambiente, tá? Aí eu observo. Se eu encontro ele sólido, eu vou olhar fusão como derretimento. Se eu encontro líquido, eu vou olhar fusão como solidificar, igual a água. Eu encontrar água no estado líquido a 25 graus. Fusão vai ser solidificação lá. Então, para poder virar gelo, vai ser 0 graus. Entendeu como é que é? E aí, para poder evaporar, 100 graus.
no caso da água. Agora, gente, é importante algumas perguntinhas que eu vou fazer. Esses chazinhos que a gente compra, assim, um sachê, por que eu não coloco em água fria? Por que eu fervo a água? Por que o café a gente tem que ferver a água? Por que a gente não faz café numa água gelada? Vocês gostam de beber café gelado? Então, veja só, por que a gente esquenta aí a água e para fazer um chá e para fazer um café? Porque o solvente, que é a água, com a temperatura maior, ela extrai os sabores e cheiros com maior facilidade. Então, aquele cheiro do café sai com maior facilidade, a comida que cozinha, o cheiro chega, né, viajar pelos cômodos da casa. Por quê? Porque com a temperatura elevada você consegue extrair melhor cheiros e sabores, tá? Ao contrário, gente, do que a gente falou com o refrigerante. O refrigerante ele tem que estar gelado para que o gás consiga solubilizar no líquido. Se ele esquentar, ele vai perder o gás, certo? Então, a temperatura e a pressão são extremamente importantes para poder a gente observar as propriedades da matéria, tanto físicas quanto químicas, certo? Elas interferem. Temperatura e pressão interferem em transformações químicas e também nas propriedades físicas da matéria, certo? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula e eu vou encaminhar as atividades para que vocês possam responder. Qualquer dúvida, estou por aqui, é só encaminhar.